precisa, Jesus tem, igual a Ele ninguém. O céu já se abriu pra você. Não precisa temer, você tem chorado tão sozinho, procurando um ombro amigo, mas a força, a paz e a luz você só encontra em Jesus. Chame por Ele, nome tão lindo, pode restaurar o seu viver. Chame por Ele, Ele te conduz, chame pelo nome de Jesus. No programa de hoje estamos recebendo a visita da psicóloga doutora Marisa Simões, especialista em psicodrama. E Jung também faz um trabalho maravilhoso com dependentes químicos e outras compulsões, como comer, jogar, sexo. E também hoje o nosso tema é começando com a dependência. Hoje vamos falar sobre tudo, a dependência, o desenrolar da dependência, você, família, e depois a recuperação. Portanto, você que está nos assistindo, se precisar tirar alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netservicos.com.br. E também vocês já ouviram uma peninha da linda voz da Ludmila, que durante o programa canta umas músicas muito bonitas. Tá aí? É isso aí, Ludmila? Que você já é freguesa da casa. E a gente conhece que você canta muito. Obrigado pela presença. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Obrigado Tudo também bem? pela presença, viu, doutora? Eu que agradeço, né, pela possibilidade de estar aqui. Você até hoje não veio ao nosso programa, não? Não, é a primeira vez. Podemos então, hoje o tema aqui é meio extenso, dependência, família, processo de recuperação. Completo, né? Hoje, Começo ao fim. Hoje o pessoal vai saber um pouquinho de tudo. Opa, isso é muito bom. Espero conseguir passar. Podemos já começar? Vamos lá. Então, assim, eu tenho certeza que as famílias têm aquela dúvida, quando tem o seu filho, não é? Principalmente o jovem, assim, quais assim as principais, assim, aquelas dicas que um filho passa a dar no início da sua adicção, no início do uso? Ele passa alguma coisa que a família poderia notar? Então, olha, a dependência química ela é caracterizada por uma progressão. Então, numa primeira fase, o que acontece? Você usa o álcool, a droga, era uma fase de lua de mel, uma fase social, vai no fim de semana. O dependente ainda, você não sabe se ele vai desenvolver a dependência ou não. Mas, como ela é progressiva, assim, ele começa a usar no fim de semana, a festa, hoje em dia tem uma questão cultural do esquenta, né? Que depois eu vou me ater mais a isso. E começa a aparecer alguns sintomas. Numa segunda fase, o que acontece? Como é que você vai distinguir abuso de dependência? Porque no abuso, de alguma forma, na segunda-feira, a pessoa está lá, trabalhando e funcionando com uma funcionalidade nas áreas da sua vida. Quando você parte para a dependência, né? Para a doença da dependência química, algumas áreas da sua vida, no segundo momento, começam a não funcionar mais. Por exemplo, na escola, existe a síndrome que se chama síndrome amotivacional. Aquele aluno gostava de ir na escola, rendia, queria aprender, agora ele não tem mais motivação. Se você está com dependente, por exemplo, dentro da empresa, a partir desse momento, desta segunda fase, que não é mais o uso social, você vai caracterizando que segunda-feira ele não vai mais para o trabalho. Se você for passar para o recurso com assistência social dentro das empresas, existem muitas empresas com programas de dependência química. A área de empréstimo com assistência social, ele já está começando a ter problemas financeiros. E a partir da terceira fase, o que acontece? Então, olha lá, o menino não tem motivação, uma fase escolar, dentro do trabalho ele já começa a ter problemas. E numa terceira fase, Cláudio, quase todas as áreas da sua vida começam a ter problema.
dentro da família, o seu beber, o seu uso incomoda as pessoas. Dentro do seu trabalho, fora segunda-feira, você começa a ter letargia, dorme no trabalho, né? O pai de família, no caso. O filho, não é que ele agora está sem motivação, ele nem vai mais para a escola. O abandono, né? A reclusão escolar. Então, assim, ela é muito delicada, ela judia demais, né? Eu entendo a dependência química, né? Eu comparo ela com uma naja, assim, porque ela vai envolvendo, ela é muito sutil. Correto. Né? Ela é muito sutil. Quando você diz assim, por exemplo, na escola, que o jovem pode apresentar uma fase amotivacional, mas, por exemplo, no TDAH, o transtorno, não é, afetivo e também com hiperatividade ou somente da falta de atenção, também pode causar assim essa vontade da criança não estar desenvolvendo. Então, não precisaria mais algumas dicas para a família perceber? Porque às vezes a mãe é até chamada na escola porque o filho não está acompanhando e é um quadro de transtorno também motivacional devido a um outro transtorno, não só o transtorno do abuso. É uma comorbidade, mas pode vir antes, aliás, até as comorbidades levam, às vezes, a um segundo momento. Então, fora essa questão motivacional, o que acontece? Mentira, manipulação, começa o roubo em casa. Isso é importante. Né? O roubo, enfim, que é nessa... Comportamentos mudando. Comportamentos, trocos nessa terceira fusos. fase. Num primeiro momento, não, mas depois, né? Então, assim, some roupa, aparelho eletrodoméstico, muita mentira, não volta para casa... a família, lógico, faz a busca, já começa... E aquela coisa do colírio, pegar a bicicleta, também, ver com o olhinho bem isso, vermelho, vermelhinho. Ficar trancado no banheiro muito tempo. E com aquela incenso, né? Eles adoram incenso e vapor dentro do banheiro. Como né? é que chegam as famílias a você? Assim, com que tal nível de ansiedade ou de amargura? Em que quadro se apresenta uma família quando vem para você e fala, meu filho está usando, vem com aquela desconfiança, entre aspas. Então, olha, a dependência química é a doença da negação, né? Da minimização, do preconceito. Então, assim, a minha experiência mostra que os pais, eles demoram muito para perceber determinadas questões, por mecanismos de defesa mesmo, por essa questão da negação. Então, assim, no consultório, né, eu costumo, sempre na terceira fase. É quando eles já estão chegando quase no fundo de poço. Né? Hoje em dia é muito difícil, né, eu, assim, receber alguém no primeiro, segundo estágio. Por quê? Porque isso é uma questão cultural, né, Cláudio? No fim de semana, o que você faz? Bebe. Né? O uso, né, a regularização da maconha, o uso, olha, mas todo adolescente tem que passar por isso, né? E você vê que isso é uma questão, inclusive, de âmbito familiar, né? Porque, assim, isso começa em muitos momentos dentro de casa. Sem dúvida. Né? Comemorar, vamos beber, né? O que você faz em comemoração? Você bebe e come, né? Vai dançar, tem que ter aquele estímulo. Então, assim, esse nível de negação, de falta de informação, ele impede que a pessoa faça um trabalho quase que preventivo. Né? É difícil, porque é um trabalho de formiguinha. Porque, assim, quando você não tem perdas, como é que eu vou argumentar? Olha, mas assim, você tem um histórico familiar de alcoolismo, né? O seu filho... Ah, mas escuta, isso é coisa de homem. Quem não tomou um fogo? Então, assim, você nem tem como intervir. Por isso eu acho ela uma doença muito pesada. Porque para você acordar, para você sair da negação, tem que ter perdas muito profundas, né? Hoje eu vejo assim, viu, doutora, em relação à família, que começa com o exemplo de casa. Tem famílias que muitas vezes você vê, o pai vem embriagado, você percebe o aspecto. Então, quando você fala em termos da herança genética, eu vejo muito do modelo, porque se a família não passar um modelo adequado de uma família saudável, que está preocupada com o filho, que está sabendo com quem ele anda, que tenha disciplina, tem horário,
Porque hoje eu acho assim um absurdo. Muitas vezes a família chega, a primeira coisa que eu pergunto, seu filho está estudando? Não. Cara, espera um pouquinho. Qual é o jovem hoje que não tem